Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está chegando agora ou ainda não me conhece, eu sou o Caio Maier, fotógrafo há 14 anos. E aqui no nosso canal você encontra muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento da sua carreira enquanto fotógrafo ou enquanto um profissional que trabalha com criatividade. Sejam sempre muito bem-vindos. Considerem se inscrever no nosso canal, deixar aquele comentário, aquele like, compartilhar com as pessoas todo aquele protocolo que os YouTubers já costumam deixar aí nos vídeos para vocês. Com a gente não é diferente, porque isso ajuda muito, e o nosso objetivo aqui é deixar a nossa mensagem para o maior número de pessoas, daqui até sabe Deus quando. Vamos lá! Quero contar uma novidade para você antes de a gente entrar no assunto desse vídeo, que é um assunto muito interessante. Hoje temos uma novidade e eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. Temos um novo componente aqui nos nossos vídeos do YouTube, que, por sinal, esse investimento veio já de nossos esforços aqui no digital, em todas as áreas do digital, né? Os nossos grupos de mentoria, aqui do YouTube, os nossos parceiros e tudo mais. Tá aí um trabalho que iniciamos nesse ano, começando a entregar os seus primeiros frutos e a gente, logicamente, já começando a investir para entregar cada vez mais qualidade aí para você que está assistindo agora. Então, se esse aqui chegou até nós, foi graças a você, foi graças a todo mundo que está com a gente, que nos assiste, que nos impulsiona, que compartilha e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado pela força, obrigado por vocês estarem junto com a gente, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje, que é um assunto um tanto quanto delicado, mas muito importante para a gente conversar, porque se você ainda não passou por isso, ou já passou esse assunto para você, ou se você ainda não passou, saiba que você vai encontrar essas pessoas e você precisa saber como lidar com o cliente chato. E quando a gente fala sobre clientes chatos, a gente costuma cometer um erro. O profissional ele comete um erro quando fala sobre clientes chatos, porque a gente costuma colocar várias pessoas ou vários clientes que a gente atende que têm diferentes características numa mesma caixa que é chamada cliente chato. E o principal erro que a gente comete enquanto profissionais, quem sabe até por uma certa imaturidade, é colocar o cliente exigente dentro dessa caixa do cliente chato. E a gente precisa tirar esse cliente exigente dessa caixa do cliente chato, porque ele não é um cliente chato, ele é um cliente exigente. Eu, em particular, quando estou no meu papel de cliente, eu me considero um cliente exigente. E eu, naturalmente, entendo que eu também atendo pessoas que são exigentes. Atendo pessoas que são mais tranquilas, atendo pessoas que são realmente chatas e por aí vai. Mas a gente precisa compreender que existem diferentes características nos nossos clientes que a gente não pode taxá-los, aqueles que nos demandam mais energia, todos eles como clientes chatos. Porque até o cliente chato, quem querendo ou não, se ele te pagou certinho, ele está te contratando, então ele precisa do seu melhor. Mas é fato que às vezes isso acaba cobrando, de repente, um preço muito alto. Mas principalmente o cliente exigente, ele precisa ser removido fora dessa caixinha do cliente chato, porque ele não é um cliente chato, ele é um cliente exigente, ele tem uma característica diferente, ele é uma pessoa que acaba tendo um senso crítico, de repente, maior do que as outras. Então, necessariamente, você precisa atender essa expectativa. E quando você atende a expectativa do cliente exigente, ele é um cliente que vai com toda certeza te elevar muito, ele vai com toda certeza indicar muito o seu trabalho, ele vai com toda certeza ficar muito à vontade com você, e as chances de você ser cada vez mais indicado por alguém que é exigente, que não é tão fácil de agradar, é muito grande. Então, se as pessoas começam a ouvir daquela pessoa que todo mundo conhece, que é exigente, que você é um cara bom, que você entrega, que você fez muito bem, que isso, que aquilo, a chance de outros e outros e outros e outros vierem pontuar com você e você marcar todos esses pontos é muito grande. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é, existe cliente chato? Existe. Mas o cliente exigente, ele não pode estar nessa mesma caixa, porque são coisas diferentes. Tá, beleza, Caio, mas o que seria então o cliente chato? O cliente chato ele pode ser desenhado de várias formas por cada profissional que atende o público, né? Que atende pessoas. Então, o meu desenho de cliente chato pode ser muito diferente do seu desenho de cliente chato, como pode ser muito diferente do fulano, do ciclano e tudo mais. Mas no meu caso, na minha experiência, na minha caminhada, o meu, entre aspas, desenho de cliente chato é aquele cliente que muitas vezes quer
transferir os problemas dele, os problemas internos dele, para os contratados dele. Por exemplo, eu trabalho com casamentos, vamos falar sobre noivas que acabam tendo alguns problemas internos, que acabam terceirizando esses problemas para os profissionais que ela contratou, que às vezes, na grande maioria das vezes, não diz respeito ao trabalho daquele determinado profissional. Não está dentro das possibilidades dele entregar, não está dentro do contrato que foi combinado, não está dentro dos serviços dele. Então, eu costumo entender que o cliente que é um cliente chato, que é um cliente que acaba sendo chato mesmo, é aquele que terceiriza as suas questões internas para quem não tem nada a ver com isso. E do outro lado, o profissional precisa se cuidar, parece que está andando numa corda bamba para não desagradar, para que fique tudo ok, para que fique tudo isso. Eu entendo que tem vários profissionais que acabam tendo um sangue muito frio e uma tranquilidade gigantesca para olhar para essa situação e falar assim, até para a própria pessoa, e falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, me desculpa. Mas é muito difícil, né, chegar nessa racionalidade. Geralmente, a gente acaba, como lida com sentimentos, trabalha com o sentimento das pessoas, a gente acaba tendo que ter todo um jogo de cintura para que a gente consiga não desagradar, não ofender, não deixar a situação desconfortável de maneira alguma. Então a minha concepção existe o cliente exigente, que às vezes a gente acaba colocando na caixa do cliente chato, só que ele não é chato. É um cliente que demanda de muito trabalho, mas é o cliente que paga certo, que se você atendeu a expectativa, ele vai com toda certeza elevar o seu trabalho, ele vai contar para o amigo dele, ele vai mostrar, ele vai falar isso, ele vai falar aquilo. Então, esse cliente ele não é um cliente chato, ele é um cliente que espera que você entregue aquilo que você vendeu para ele. Então, acaba sendo um cliente que te coloca cada vez mais alto. E é natural que quanto mais você cresça, quanto mais você evolua o seu público, esses clientes mais exigentes vão chegando na sua carreira, no seu trabalho e na sua vida. Então, esses clientes não tem como a gente querer deixar eles para depois, ou eu não quero atender cliente exigente, ou claro, você pode escolher isso, você pode escolher não atender esse perfil de cliente que te eleva, que te desafia a melhorar, que desafia você a subir de nível mesmo, sabe? A se colocar num lugar que, poxa, você fica lá no teu íntimo falando assim, cara, eu preciso fazer a coisa acontecer legal aqui, porque isso, porque aquilo, essa pessoa é bacana, essa pessoa espera que eu entregue um trabalho com um valor agregado interessante. Então, a gente precisa compreender que esse cliente ele não está na mesma caixa do cliente chato. O cliente chato é aquele que mistura demais as coisas, é aquele que acaba transferindo problemas internos para outras pessoas, para terceiros, muitas vezes para nós profissionais, muitas vezes para nós fotógrafos. Eu tenho certeza que você, fotógrafo, também já teve várias situações de pessoas terem muitas conversas, quem sabe até pessoal com você, porque a gente age meio que como um psicólogo em algumas situações. Mas tem pessoas que, na minha concepção, acaba sendo um tanto quanto chatas em relação a isso, que mistura as coisas, que acaba transferindo, que acaba terceirizando esses problemas que não tem nada a ver com você para você. Então, isso é muito chato, isso é muito difícil, porque a gente, enquanto profissional, acaba ficando numa corda bamba, acaba ficando numa situação desconfortável, onde a gente vai precisar ter um jogo de cintura gigantesco para que a pessoa não fique chateada, para que não fale isso, para que aquilo, e que você consiga ainda entregar o seu trabalho. Então, esse para mim é o cliente chato, é aquele cliente que por qualquer coisa que não tem nada a ver até com o trabalho, ele vai se incomodar, ele vai ficar ofendido de alguma forma, ele não tem essas limitações, ele não tem internamente a consciência de que nós temos uma responsabilidade a ser entregue e que nada além disso é devido da nossa parte. Entende? Então, para mim, esse é o desenho do cliente chato. É aquele cliente que acaba misturando as coisas. E quando a gente fala em misturar, a gente, então, do outro lado, precisa saber separar. O que a gente faz com o cliente chato? Nós não temos muito o que fazer, porque
todo esse trabalho, toda a parte de fotografia, tudo aquilo que a gente desenha enquanto profissional depende de ambas as partes, tanto da parte de quem é fotografado quanto da parte de quem fotografa. E quando as coisas se misturam, quando essas situações acabam se misturando, o que nós podemos fazer? É entender as nossas limitações. É entender que até aqui é o meu trabalho. A partir daqui já não é mais minha responsabilidade. Claro que volto a falar do jogo de cintura que muitas vezes a gente precisa ter para poder comunicar esse tipo de coisa, para poder dialogar, para poder conversar, porque quando a gente vê, quando a gente sente que o cliente é realmente chato, quando a gente sente que o cliente está, de repente, misturando um pouco das coisas, está colocando alguns pontos que não tem muito a ver com a situação, a gente precisa saber se colocar, a gente precisa saber conduzir a situação para que a situação tenha também o mesmo desfecho do cliente exigente, que haja satisfação. Sempre dá certo? Não, não é sempre que dá certo. Isso é uma coisa que é óbvio, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós, meros mortais, que iremos agradar, né? Mas a gente precisa realmente fazer o possível. Por quê? Porque se nós chegamos ao nível, ao gabarito técnico de agradar um cliente exigente, o cliente chato também vai precisar ser agradado. E é muito, muito, muito fácil que isso aconteça, só que a gente precisa ter essa consciência que vai ter que ter esse jogo, vai ter que ter essa flexibilidade, vai ter que ter o entendimento, vai ter que ter a escuta, para que de repente a gente consiga fazer com que essas pessoas sejam muito felizes também. Na grande maioria das vezes, fica aqui uma consideração importante, na grande maioria das vezes, o cliente chato, a única coisa que ele precisa para que ele saia feliz em relação a isso, em relação a toda a situação que você está vivendo, é ser ouvido. Às vezes o cliente chato ele só quer falar, ele só precisa de alguém que escute. E eu sei que às vezes a gente na correria, na rotina, em todas as coisas que a gente precisa fazer, não há muito tempo disponível para isso. Não há muito tempo que a gente tem de sobra para poder escutar. Mas saiba que se você transferir um pouquinho do seu tempo para escuta, muitos dos clientes que você julga ser chato, pode ser que eles não sejam mais tão chatos assim. Porque às vezes eles só precisam desabafar, só precisam falar, só precisam que alguém escute. Não precisa nem de resposta, eles só precisam que alguém escute. E lá na ponta você fala, poxa vida, nossa, sinto muito por isso, mas vamos dar um jeito de resolver essa questão, sabe? Acho que o cliente chato, muitas vezes, é nós que criamos que ele é chato e a gente coloca ele numa posição de chato e a pessoa não pode falar nada para você, não pode te pedir nada, não pode solicitar nada que você... lá vem o chatão, lá vem o isso, lá vem aquilo. E é comum que isso aconteça na rotina do profissional porque a demanda é alta. Quanto mais você vai caminhando dentro desse cenário, quanto mais você vai trabalhando, quanto mais pessoas você vai fotografando, quanto mais fotos você vai selecionando, editando, a tendência é que a paciência vá ficando cada vez mais limitada. E é aí que a gente precisa cuidar, porque às vezes nós estamos colocando pessoas que não são chatas, que não são o que a gente acha que elas são, numa caixa que elas realmente não são. Elas estão em outras características. Pode ser mais exigente, pode ser um cliente mais de boa, mas em algum momento te pediu alguma coisa que você acabou não gostando, enfim. E aí você rotulou esse cliente como chato. Só que o chato também paga, né? E ninguém vive sem esses pagamentos. Então, por vezes, é importante a gente ouvir. A gente simplesmente olhar nos olhos da pessoa, ouvir ela, conversar com ela. Acabou. Aí resolvido o problema. Resolve sempre? Volto a dizer, não. Mas a grande parte, na grande maioria das vezes, resolve sim. Desejo para você um excelente mês de agosto. Hoje, dia 1º de agosto. Que você, nesse mês, possa fazer muitos trabalhos. Que você consiga ver que alguns dos seus clientes, nesse mês todo e nos próximos também, alguns dos seus clientes que você achava que eles eram chatos. Espero que você consiga ver que eles não são. Eles são pessoas legais que precisam apenas de alguém para ouvir sobre seus sonhos, sobre suas experiências de vida, sobre suas situações. Pode ser que seja um pouco difícil fazer isso, né? A primeiro momento, ou quem sabe você está num momento que está um tanto quanto estressado. Mas
ser fotógrafo e fotógrafo vai muito além do que a gente tá sempre com a câmera na mão e fotografar um monte de coisa linda por aí. A fotografia, ela acontece também quando a gente está com a câmera abaixada, ou até mesmo quando a gente não está com ela, mas sim com os olhos, com o ouvido, com as sensações que a gente pode sentir e pode agregar à vida das pessoas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Estou muito feliz, fiz ele com muita alegria, porque agora estamos estreando um novo equipamento que vai nos ajudar e vai estar com a gente em todos os nossos próximos vídeos. Pode ser que os dos bastidores não vai ter como, que eu não vou poder sair, fotografar né, enfim, fazer o trabalho com esse microfone na mão, mas enquanto estivermos aqui na nossa mesa, esse vai ser o nosso fiel companheiro a partir daqui. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Curte, comenta, se inscreve no canal, manda para as pessoas e tamo junto, valeu, tchau, tchau!